a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre dicionário. Dicionário, gente, ele armazena pares de valores, que é a chave e o valor. A chave, o valor, a chave, o valor. Bem, nós aprendemos lista. Então, como nós já entendemos como funciona uma lista, eu acredito que utilizando o exemplo de lista para que nós podemos aprender dicionário, fique muito mais claro para que vocês possam compreender como funciona um dicionário, tá bom? Então vamos lá. Para nós criar uma lista, nós podemos usar colchete ou o método list. Para nós criar um dicionário, nós podemos usar chaves ou o método dict. Vamos lá. Eu posso ter aqui uma variável chamada lista e eu posso criar uma lista usando colchete, passando os elementos. Jéssica, 30, São Paulo. Eu tenho 3 elementos com os valores Jéssica, 30, São Paulo. E eu estou atribuindo essa lista de 3 elementos para dentro da minha variável lista. Mas eu poderia criar também uma lista 2, uma variável chamada lista 2, que eu vou atribuir utilizando o método list, que ele vai ficar responsável para criar uma lista para mim, utilizando o quê? Passando um interável, que é o quê? Uma lista. Então, eu poderia passar aqui essa lista aqui. E se eu der um print, lista 2, nós vamos ter aqui 2 listas. Jéssica 30 São Paulo, Jéssica 30 São Paulo. Então, eu tenho essas 2 formas para criar uma lista. E eu também tenho 2 formas para criar um dicionário. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada dicionário. E eu vou utilizar chaves para criar o meu dicionário. Diferente de uma lista que ele espera receber somente os valores, o dicionário, ele espera receber pares, que é a chave e os valores, chaves e valores. Então, eu vou ter aqui a chave, que é o nome, e o valor, que é Jéssica. A chave, que é a idade, e o valor, que é 30. A chave, que é cidade, e o valor, que é São Paulo. Até aí, tudo bem. Vocês conseguem compreender. A lista, ela espera receber só os valores. O dicionário, ele armazena pares de valores. Então, ele espera receber a chave, o valor, a chave, o valor, a chave, o valor. E eu posso também criar um dicionário, vou criar aqui uma variável chamada dicionário 2, e atribuir para dentro dela, utilizando o método dict, para poder passar quem? Para poder criar um dicionário. E para nós poder criar esse dicionário, nós temos que passar quem? Quem vai ser a chave? Nesse caso vai ser o nome. E quem vai ser o valor dessa chave? A Jéssica. Idade, 30. Cidade, São Paulo. E aí eu não defini uma string, né? Tenho que definir uma string usando aspa simples ou aspa dupla. Pronto. Se eu der aqui um print, dicionário, um print, dicionário 2, vamos ter o mesmo resultado. Aqui, ó. Não tem uma lista, os valores na lista Jéssica 30 São Paulo, Jéssica 30 São Paulo, usando os colchetes ou usando o método list? Aqui é a mesma coisa. O que muda é que aqui eu preciso das chaves, porque o dicionário, ele armazena a chave e o valor. Então, eu tenho aqui também Jéssica 30 São Paulo, mas eu tenho a chave que corresponde a eles, que é o valor Jéssica, tem a chave nome, ao valor 30 eu tenho a chave idade e ao valor São Paulo eu tenho a chave cidade. Então, eu posso usar tantos colchetes para criar um dicionário, como usando o método dict. Pronto. Vamos continuar. Então, eu consigo criar uma lista usando colchete ou método list e eu consigo criar um dicionário usando chaves e o método dict. Então, bora lá. Uma lista, eu consigo acessar os elementos de uma lista. Para mim
acessar um elemento de uma lista, vou dar aqui um print, lista, utilizando o colchete, eu consigo acessar um elemento de uma lista utilizando um índice numérico. Por exemplo, eu quero acessar da minha lista o valor Jéssica. E esse valor Jéssica, ele se encontra na posição 0 da minha lista. Então, eu posso vir aqui, utilizar a posição 0 para acessar o que tem na posição 0 da minha lista. Então, isso eu consigo acessar o valor Jéssica. Vamos dar aqui, vamos rodar, pronto, acessei o valor Jéssica. No dicionário, eu pegando o meu dicionário, usando o colchete, eu também consigo acessar um elemento da minha lista. Porém, diferente de uma lista que eu consigo acessar um elemento utilizando um índice numérico, eu vou acessar o valor do meu dicionário, um elemento do meu dicionário, utilizando a chave. Então, se eu quero acessar o valor Jéssica, eu vou utilizar a chave do meu dicionário, que é nome. Então, se eu pegar aqui, acessando a chave do meu dicionário, nome, eu vou conseguir acessar o valor, que é Jéssica. Vamos lá ver? Prontinho, Jéssica. Tá vendo? Tá mais fácil assim, gente? Comparando os dois, porque nós já sabemos lista, né? Eu acredito que vocês sabem lista, porque eu ensinei lista para vocês. Então, você sabendo lista, agora você consegue entender dicionário. Tá vendo que é a mesma coisa? Muda algumas coisas. Eu sei que agora nós temos pares de valores, mas tá vendo que a gente consegue fazer as mesmas coisas? Então, bora lá. Eu falei que uma lista e o dicionário eles são mutáveis. Então, eu consigo modificar as coisas. Pronto. Eu quero na minha lista, na posição 0 ainda, modificar essa minha lista. Opa, cadê eu dar o print, né? Vou dar o print depois, que agora eu vou fazer modificação. Eu vou acessar a minha lista na posição 0, que se encontra o meu valor Jéssica, e eu não quero que mais se chama Jéssica. Eu quero que agora chama Paula. Então, no lugar de Jéssica, eu vou modificar esse valor que está aqui. Então, acessando a posição 0 da minha lista, eu vou modificar o valor que lá existe, que é o valor Jéssica, e eu vou atribuir agora, eu vou passar agora o valor Paula. Então, ele vai deixar de existir a Jéssica e vai passar a existir Paula. Vamos lá? Print. Lista. Vamos lá, olha lá. Eu tinha Jéssica, agora eu tenho Paula. Eu modifiquei, ok? Então, eu modifiquei um valor que já existia dentro da minha lista, que era o valor Jéssica para Paula. E eu consigo fazer essa mesma coisa aonde? No dicionário. Então, eu tenho aqui o meu dicionário. Só que no lugar de eu usar o índice, eu já falei que a gente vai usar a chave. Então, no meu dicionário, na chave nome, eu quero, eita que tá difícil, eu quero atribuir o que tem lá, modificando o que existe lá para Paula. Então, eu quero acessar o dicionário na chave nome, modificar o valor dela, que é Jéssica para Paula. E aí eu vou dar um print aqui e vocês vão ver que eu modifiquei. Pronto. Então, eu tenho aqui Paula. De Jéssica passou a ser Paula. Bora lá. Eu quero, vamos lá, vamos ver o que mais que eu quero fazer aqui. Eu quero adicionar um outro elemento na minha lista. Então, eu posso colocar aqui o append e adicionar o valor, sei lá, programadora. E eu der um print na minha lista, eu vou ter programadora. Então, bora lá. Pronto, aqui, ó, Paula 30, São Paulo, programadora. Tá certo?
Aqui, a diferença é que eu não vou usar o método append para adicionar algo à ao meu dicionário, tá? Porque eu tenho acesso a isso utilizando o quê? Uma chave. Então, eu poderia pegar aqui o meu dicionário e dizer, olha, profissão, quem não tem essa chave lá, é programadora. Print dicionário. Lembra, a chave no dicionário tem que ser única. Então, eu não tenho profissão lá. Eu tenho nome, idade, cidade. Então, eu estou falando, olha, dicionário. Na profissão, que ele vai ver que eu não tenho, adicione para mim programadora. Então, ele vai pegar, vai criar a chave profissão e o valor programadora. E aí, quando eu printei aqui, veio quem? Paula, 30, São Paulo, profissão programadora. Tá bom? Bem, eu consigo também remover uma chave do meu dicionário. Só que quando eu removo uma chave do meu dicionário, eu removo o valor dela. Lembre-se, quando o dicionário ele armazena pares de valores. Então, ele armazena chave e o valor. Quando eu remover uma chave, eu estou removendo automaticamente esse valor, tá bom? Então, bora lá. Vou utilizar aqui o del. Vou passar aqui o dicionário que eu quero remover. E o que, que eu quero remover? Eu quero remover a profissão que eu acabei de criar. E agora, se eu der um print dicionário, eu vou ter aqui Paula, 30, São Paulo, e não tenho mais a profissão que é programadora. Então, eu tenho aqui o nome Paula, idade 30, cidade São Paulo. Temos também o método POP. O método POP, ele remove e ele retorna o valor específico. Então, bora lá. Eu quero remover a cidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, cidade, uma variável, porque ele vai retornar essa cidade para mim, lembra? Então, quando eu colocar aqui, ó, dicionário, ponto, pop, e eu passar a chave, ele vai remover a cidade e ele vai me devolver o valor dessa cidade, que é São Paulo. E quando eu der print, cidade, print, dicionário, vocês vão ver. Então, ele retornou São Paulo, que é o valor daquela minha chave, e ele excluiu, ele removeu a chave valor, que é cidade, São Paulo. Então, agora nós temos quem? Nome, Paula, idade, 30. Então, para hoje eu acho que tá bom, né? Já deu para entender o que nós conseguimos fazer, né? Eu tentei trazer lista para que vocês possam ver que, assim como funciona em lista, você consegue aí fazer também em dicionário, ok? É só aprender a diferença entre elas, tá bom? Mas ambos são mutáveis, ambos você consegue acessar o elemento, tá bom? Então, por isso eu achei muito bom mostrar como é que era feito em lista, para que vocês entendessem quando eu fizesse no dicionário. Então, muito obrigada a todos e até mais.